Olá, meu nome é Vinícius, vou fazer a apresentação do trabalho da matéria Tópicos Avançados de Informática 1. E o projeto que eu propus a fazer é um programa que faz predição de tendências no mercado de ações. Para ele, eu utilizei a biblioteca Keras com Sequential e uma rede RNN, que é uma rede que ela consegue pegar os dados históricos anteriores para fazer uma predição futura. Já que como nesse caso eu estou trabalhando com dados gráficos, eu preciso do histórico anterior desse gráfico para eu conseguir fazer uma predição do que provavelmente vai acontecer no futuro. Nele eu também utilizei para importar esses dados Pandas Data Reader e utilizei o Plotly para fazer um plot mais bonitinho, mais organizado. Aqui é a importação do Data Reader, depois de eu já ter instalado, e do Plotly também. E aqui é uma função que permite utilizar o Plotly aqui no Google Colab, que é utilizado na plataforma online. Fiz aqui a importação dos dados. Eu importei os dados da API do Yahoo Finance, que lá ele tem todos os dados históricos do mercado americano, também tem algumas coisas do mercado brasileiro, tem bastante dado lá. E eu importei os últimos 10 anos do ETF SPY. Esse ETF SPY, ele é o ETF que ele replica o índice SP500, que são as 500 maiores empresas americanas. Eu utilizei esses dados justamente por se a partir desse índice você conseguir ver a performance geral do mercado americano, pelo menos das 500 maiores empresas. Aqui é o formato dos dados, ele dá a data, o mais alto, o valor mais alto do dia, o valor mais baixo, a abertura, o fechamento, o volume de negociações e o ajuste de fechamento. Aqui eu fiz uma verificação do tamanho dos dados, tenho mais 2.500 dados nesse caso, e coloquei o índice, né? Porque aqui ele está utilizando a data como índice. Eu recoloquei um índice normal numérico para conseguir fazer a separação dos dados. Aqui é um Plotly, é o plot usando o Plotly para ver justamente como é o comportamento desse ETF, do SPY. Você consegue ver aqui que ele teve um crescimento constante, uma queda e cresceu, e aqui teve variações maiores. Aqui foi no meio do ano passado, que estourou a crise, né? Aqui eu fiz uma separação para eu ver os dados finais. Ele já está no formato dos dados finais, não, os dados iniciais. Ele já está no formato pegando no início a data mais antiga e no final está a data mais nova. Aqui eu fiz uma separação do que vai ser utilizado para treino e o que vai ser utilizado para teste. Vou utilizar 2.000 dados para treino e 514 dados para teste. Aqui fiz outro plot normal, agora utilizei o próprio Pandas para fazer esse plot. Pandas não, utilizei o Matplotlib. Aqui eu fiz uma normalização dos dados do treino, né? Depois eu fiz um dimensionamento do treino. Nesse caso, a rede que eu estou utilizando, ela pega os últimos 60 dias, os últimos 60 dados para fazer a previsão futura. Então, com esse dimensionamento do treino, eu coloquei 1.940 dados para treino e 1.940 dados para teste. Desses 1.940, ele está no formato 1940-61, porque ele pega 60 anteriores para fazer a predição do próximo dia. A rede, como eu tinha falado, eu usei uma RNN com um LSTM, que foi uma rede utilizada para fazer um treino, pegando os dados anteriores para fazer a predição futura. Então, é uma rede que ela é bem pesada, ela utiliza muitos dados, então acaba que você precisa de um número pequeno de épocas para você conseguir alcançar um bom nível
bom nível de precisão da rede. Nesse caso, eu só utilizei 5 épocas. Se você ver, cada época demorou cerca de 95 a 98 segundos. E depois disso eu fiz a separação justamente do teste. Eu peguei 574 dados, transformei nesse formato, só que aí diminuiu um pouquinho, né? Ficou 515,61, que eu transformei nesse mesmo formato que eu utilizei para fazer o treino. Depois de fazer essa transformação, eu fiz o plot pegando a predição desses dados de teste junto com os dados anteriores, os dados reais. Com essa predição, deu para perceber que a minha rede conseguiu chegar a um bom valor. Quanto mais distante foi quanto mais distante, quanto mais próximo do final, ele acabou acrescentando um certo erro, mas ainda tem um nível de precisão muito bom. Ele conseguiu acompanhar bem o que aconteceu realmente no gráfico. Além disso, o professor tinha sugerido para eu conseguir fazer uma análise em conjunto com outros dados, porque eu utilizei só os dados das aberturas. Ele falou para eu também utilizar os dados de fundamentalistas, que normalmente são utilizados para você fazer uma análise de uma empresa para realmente saber se vale a pena entrar ou não. Só que eu não consegui os dados históricos fundamentalistas das empresas. Não consegui para justamente acrescentar nessa rede, para conseguir uma rede um pouco mais completa, né? Mas eu consegui pegar o dado mais recente de cada empresa, o que tem acontecido mais recente em cada uma dessas empresas. Aqui é só uma instalação do Yahoo Finances, que foi também utilizei a API do Yahoo para conseguir pegar esses dados. Aí com o Yahoo Finances eu montei uma classe aqui, que essa classe ela vai justamente pegar esses dados, fazer uma separação justamente no formato que eu quero, nos dados principais. E aqui, justamente, eu vou pegar o market cap, o price por sales, PE, PEG, tipo, os principais índices em relação ao mercado americano, os principais índices fundamentalistas de uma empresa em relação ao mercado americano. Nesse caso, para conseguir pegar mais dados, eu utilizei o Google como a empresa a ser estudada. Porque se eu fosse usar um ETF, ele não vai ter essa gama de dados como realmente uma empresa vai ter. Porque o ETF é só um índice, ele não tem lucro, ele não vai representar não vai ter essa representação mais completa de dados. Nesse caso aqui eu usei o Google, aí justamente a partir desses dados, desse dataset, eu consegui fazer a coleta desses dados e transformei num data frame pandas para facilitar a visualização. Então eu consigo aqui colocar o nome da empresa, rodar e ele vai me entregar todos esses principais dados da empresa para auxiliar na análise. Ou seja, eu posso pegar a empresa, rodar aqui o teste para saber uma previsão, rodar na rede, né, na rede RNN que eu fiz para fazer a previsão, e depois pegar essa empresa e colocar aqui para ver os dados fundamentalistas para basear para fazer uma análise de compra ou venda ou aquisição de uma empresa. Então, esse foi a intenção do trabalho, os resultados que eu consegui chegar, e a conclusão é que, apesar de ser uma rede histórica, a RNN, ela tende, com o passar do tempo, acaba inserir um erro maior, perder um pouquinho o valor real, mas ainda está uma previsão muito boa. E ela é muito pesada, então com poucas épocas ela já converte. Se colocar muitas épocas é mais fácil ela acabar dando um overfitting, então preferi diminuir a quantidade de épocas. E aqui, a partir também dos dados da API do Yahoo, eu consegui todos os dados fundamentalistas principais para fazer uma análise mais completa da empresa. Então, esse foi o trabalho. Valeu.